Alô, queridos amigos do nosso canal Varal, aqui no YouTube com você. Canal Varal, mais uma vez, levando uma mensagem positiva para o seu conhecimento e para o seu crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre Esther, a rainha. Sim, nós vamos falar sobre a rainha Esther, a sua importância e a sua caminhada dentro do Evangelho. Sim, o livro de Esther é um livro que faz parte do Antigo Testamento e é incluído nas Bíblias evangélicas como um dos livros mais históricos e marcantes. É uma grande verdade. Esse livro ele conta a história de uma jovem judia que se torna a rainha da Pérsia e salva seu povo de um plano de extermínio. Como está a sua localização bíblica? O livro de Esther é o 17º livro da Bíblia e está localizado entre o livro de Neemias e o livro de Jó, nas Bíblias evangélicas. Repito, para você bem entender o que eu estou falando, é um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia e vem depois do livro de Neemias e antes do primeiro livro dos Macabeus nas Bíblias católicas, ou antes do livro de Jó nas Bíblias protestantes evangélicas. Possui 10 capítulos este livro. O autor do livro de Esther, hoje ele é desconhecido. Pelas pistas deixadas no livro, podemos deduzir que se trata de um judeu persa, possivelmente residente na cidade de Suzã. É isso mesmo, na cidade de Suzã. Vou lembrar a todos que a antiga Pérsia hoje, que é o Irã, se bem que antes eram amigos próximos dos judeus, hoje são grandes inimigos. E aconteciam coisas similares entre eles. Também se lê nesse livro o nacionalismo judaico intenso e a preocupação com a festa do Purim. E acredita-se que seja lembrado pelos judeus pela personagem de Mordecai. Mas vamos também a importância que teve Mordecai aí. Mordecai é uma testemunha ocular da história e um dos principais personagens do relato que aqui vou falar. Foi muito provavelmente o escritor do livro, nós não sabemos quem que é, pode ser que seja ele. O relato íntimo e pormenorizado indica que o escritor deve ter vivenciado e participado nesses eventos no Palácio de Suzã. Embora não seja mencionado em nenhum outro livro da Bíblia, não há dúvida de que Mordecai foi personagem real da história vivida por Esther. Tudo bem, tudo ocorreu assim ao seu derredor, aos seus olhos. Mas vamos ao espaço e o tempo na cronologia dessa história. Os estudiosos situam a composição deste livro algures entre os séculos 4 e 1 a.C. A maioria dos teólogos prefere uma data no final do século 5 ou no século 4, devido a determinadas características da linguagem utilizada e a atitude favorável em relação ao próprio rei persa. A inclusão de Esther no cânon bíblico é polêmica, dividindo muitos teólogos, tanto cristãos como judeus, devido a ela estar ausente de alguma das mais antigas listas dos livros canônicos, por nunca ser mencionado nos livros do Novo Testamento. Isto por não possuir referências claras
a Deus e as práticas religiosas pelo seu excessivo nacionalismo judaico e espírito de vingança. Espero que tenham entendido. Isso se deve até hoje por pensamentos teológicos e historiadores divididos entre catolicismo e protestantismo, cada um com seu entendimento. Cada um tem a sua visão. Religião é assim. Uma versão assim mais extensa desse livro foi descoberta e adotada pelos judeus gregos, que a incluíram em sua Septuaginta. Mas você sabe o que é Septuaginta? Você já ouviu falar nessa palavra? Você sabe o que é? Dentro da bibliologia, entende os que é conhecida como a mais antiga tradução em grego, texto hebreu do Antigo Testamento. É isso daí. Foi feita para uso da comunidade de judeus do Egito no final do século III a.C. e no século II a.C., onde teria sido realizada por 72 tradutores, onde o nome por si é simplificação de entendimento da escrita em latim. Tudo era em latim. Passagens como uma profecia de Mordecai e orações, tanto de Mordecai como de Esther, pelo livramento do povo, amenizaram a polêmica em cima desse livro. Esta versão também é usada atualmente na Igreja Católica. Entretanto, com a reforma protestantista e as denominações cristãs que surgiram dessa divisão que eu falei, escolheram a versão mais primitiva para o quê? Para integrar as suas Bíblias, católicos e protestantes. Mas vamos aos fatos realísticos sobre a história de Esther, da rainha Esther, da Bíblia, e que está contida inteiramente no livro de Esther, localizado no Antigo Testamento, entre os livros que eu já falei, de Esdras e Provérbios também. Os capítulos 2 e 9, em particular, detalham a sua ascensão ao trono, como ela chegou ao trono, o perigo que o povo judeu enfrentou e como Esther, com coragem e grande determinação, salvou o seu povo e se arriscando, ela correu o risco. Esther também era conhecida como Hadassa, é uma figura bíblica proeminente que se tornou a rainha da Pérsia e salvou o povo judeu de um genocídio, de um extermínio completo. Sua história, que está narrada no livro de Esther, é sobre a sua coragem, a sua inteligência e a intervenção divina em uma situação que parecia impossível. Mas ela se arriscou, ela salvou o seu povo. Ela é destacada por sua fé, a sua capacidade de agir, sendo um símbolo de esperança e de que Deus age nos bastidores da história. Foi assim com Esther. Deus agiu através dela. A história, a figura de Esther, tem como origem que Esther, ela era judia, ela era órfã e foi criada pelo seu primo Mardoqueu, após ser levada para o exílio na Pérsia. Devido à sua beleza, muito linda, uma mulher formosa, encantadora, ela foi escolhida para se apresentar ao rei Assuero, cujo codinome Xerxes, tornando-se posteriormente a sua rainha. Seu nome em hebraico era Hadassa, já falei. Mas o que significa Hadassa? Significa murta, mas ganhou o nome persa de Esther, e possivelmente significa estrela. A história começa com um ministro do rei Assuero chamado Amã, que buscava vingança contra os judeus
por causa da atitude de Mardoqueu. Ele convence o rei a emitir lá um decreto para aniquilar todos os judeus. Ele convenceu lá o rei, falou com o rei, persuadiu. Ao saber do plano de extermínio e do decreto que havia sido enviado por todo o império, Mardoqueu rasgou suas roupas, vestiu-se de pano, de saco e cobriu-se de cinza e chorou amargamente em público. Ele não se conformou. Ester ouviu falar do estado e o desespero de Mardoqueu e enviou-lhe roupas para que ele se vestisse. No entanto, ele recusou. Preocupada, Ester enviou seu eunuco para o quê? Para perguntar a Mardoqueu o que havia acontecido. Prestem bem atenção. Mardoqueu então contou ao eunuco sobre o plano que Amã tinha para destruir os judeus, o seu povo, revelando a quantia de dinheiro que Amã prometeu depositar no tesouro real em troca da permissão para que houvesse aquela grande matança. Ele também entregou uma cópia do decreto para que Ester pudesse ver e agir. E a Ester agiu com a sua inteligência. Então, sabiamente, Mardoqueu instruiu Ester a ir até o rei Assuero para implorar por seu povo, mesmo sabendo que se aproximar do rei seria, sem ser convidada, era uma atitude arriscada que podia ser punida com a morte. Mas ela arriscou, ela confiou em Deus, ela foi até o rei. Uma ousadia para salvar seu povo, Ester, mesmo correndo o risco de ser morta, se apresentou ao rei sem ser convocada e decidiu agir. Ali foi um ato puramente de fé. Sua fé o levou até o rei. Ela intercede junto ao rei e consegue desmascarar o plano de Amã, salvando o povo judeu do extermínio. Sim, ela salvou o seu povo. Aí aconteceu um fato milagroso. Amã, que preparou a extinção do povo judeu e também a morte de Mardoqueu, teve uma grande reviravolta. De acusador, ele passou a ser o acusado. Interessante é notar que, diante de muitos preparativos, Amã foi que morreu ao ser enforcado na forca de mais de 20 metros de altura que ele mesmo construiu para Mardoqueu. Ele preparou a cama e dormiu na cama. O rei Assuero ordenou que Amã fosse executado na própria estrutura destinada ao seu maior inimigo. E os detalhes do livro de Ester descrevem que ele foi enforcado nesta forca a qual ele havia construído para enforcar Mardoqueu. Ô, gente, que reviravolta, né? Que fé, né? Como que Deus age. Entendemos na história que a intervenção divina, ela foi primordial. A história de Ester é vista como um exemplo de atuação de Deus à frente do seu povo na história da humanidade. Ele trabalha por meio de circunstâncias e eventos que parecem simplesmente políticos ou humanos, mas que na verdade, o que é? Estão preparados por um plano muito maior. Deus tem um plano muito maior contra o inimigo. Mas qual foi a virtude de Ester? Ela teve coragem, teve fé. E a própria narrativa ressalta a coragem de Ester ao confrontar a situação e agir de forma decisiva. A história mostra que a fé e a ação podem mudar o curso dos acontecimentos,
mesmo diante de uma ameaça de morte eminente. Esther via a aniquilação de seu povo, ela se preocupou. Deus trabalhou na vida dela. A história de Esther ela é usada para inspirar as pessoas a confiarem nos planos de Deus e a terem coragem para agir em favor dos outros. Esther, para tal tempo como este, tornou-se um modelo de como a influência justa e a força moral podem ser expressas até hoje, nos dias de hoje. Mas nós precisamos de coragem. Não é um livro de fé explícita. Interessantemente é que o nome de Deus não é mencionado no livro de Esther. Mas isso para muitos enfatiza a forma como Deus age nos bastidores, mesmo quando não é diretamente percebido por nós, pelo ser humano. A história se concentra na intervenção de Deus através da fé, das ações de seu povo. Para se ter uma ideia, a história de Esther é celebrada até os dias de hoje com o feriado judaico de Purim. Eles comemoram os judeus até hoje. Mas para encerrar, vale lembrar que, para os cristãos, a história de Esther é um exemplo de coragem, de fé e da providência divina, mostrando como Deus pode usar pessoas que improvavelmente que não tinha a menor probabilidade para salvar o seu povo. Mas como que eu digo para você que está aí do outro lado da telinha? Deus, ele age conforme ele quer, ele usa quem ele quer. Usou Esther, correndo o risco de ser enforcada. Então, o que nós vemos, queridos amigos, hoje, o livro de Esther é um livro muito lindo, um livro maravilhoso, cheio de nuances, coisas estranhas, impossíveis, mas lá estava uma mulher de coragem, determinação, inteligente. E Esther salvou o seu povo do extermínio. Muito obrigado a você. Curte, compartilhe, participe conosco, seja conosco, inscreva-se e siga-nos. O meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.